Café com Velocidade. Corridas Clássicas. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o terceiro bloco do Café com Velocidade 533. E esse dedicado a falar sobre Fórmula 1. Vamos começar falando da corrida clássica. Depois a gente tem algumas coisas da Fórmula 1 2017 e algumas considerações que ficaram aí do último programa, dos últimos programas que a gente deixou para falar dessa vez. Corrida clássica que foi até Luxemburgo, né, o GP de Luxemburgo de 1998, que foi disputado no circuito de Nürburgring. 98, eu falei 98, eu fiquei na dúvida se eu tinha falado 98 ou 2008. Eu costumo fazer essa confusão na minha mente. E que foi a penúltima etapa da temporada, aquela temporada que vimos de uma disputa emocionante entre a Ferrari de Michael Schumacher e a McLaren de Mika Häkkinen. Depois dessa prova eles foram para o Japão para decidir. Diogo Gomes, antes de a gente falar da corrida em si, eu não sei se você lembrava, como você é um jovem garoto ainda, descobrindo a vida, se você lembrava daquela primeira curva de Nürburgring naquela configuração, e se você gosta mais daquela configuração ou depois do S do Schumacher? Não lembrava porque era muito garoto ainda, mas vendo, eu tinha pesquisado um tempo atrás, mas através de estudo do DTM, enfim, tentando entender mais sobre o DTM, eu descobri essa curva aí, diferente, né? Mas e aí quando eu vi a corrida até lembrei, mas eu prefiro da nova, desse novo modelo, acho que ele é mais técnico, né? O antigo, era basicamente um direita-esquerda ali, que você já levava para aquela, não sei se dá nem para chamar nem de mini reta, porque é bem um espaço bem curtinho ali, e que é quando começa o que hoje é a abertura do segundo setor. Mas esse primeiro setor atualmente, apesar de ele ser bem estranho, acho que a gente pode dizer, mas eu vejo ele muito técnico. E isso é extremamente importante, né? Porque você tem uma reta mais alongada, e aí uma freada, o piloto ele tem que jogar o carro um pouco para a direita, porque não é uma reta perfeita, né? No final ela vai pendendo para a direita, então ele tem que jogar o carro para a direita. Uma freada super forte, faz um hairpin completo, até em algumas categorias um dos pneus chega a sair do chão, né? Curva rápida à esquerda, o carro é forçado lá fora. Aí você faz outra curva rápida à esquerda, mas não pode espalhar o carro porque para a direita já tem quase que outro hairpin de novo. Então é muito técnico esse novo, acho que é mais desafiador esse novo modelo, vamos colocar assim, desse primeiro setor. Então por isso que eu gosto mais, né? Acho mais difícil para os pilotos, mas e acaba gerando mais espaço para ultrapassagens em corridas do gênero, que nessa curva anterior aí, nesse direita-esquerda, acabava não abrindo muito espaço. Só para deixar registrado certinho, o S do Schumacher ele é depois do não é um grampo, né? Mas depois daquela parte lá do final do circuito em que eles começam a subir, o circuito circuito completo, né? Que, por exemplo, a DTM não usa, mas o circuito completo que a Fórmula 1 usa, o S do Schumacher não é exatamente essa curva. Essa curva mudou em 2001 para 2002, se eu não estou enganado, ou 2002 para 2003. Essa primeira curva, quando foi criada essa parte mais extensa, que 2001 para 2002. Exatamente. E ela aumenta a freada, né? Ela faz com que a freada na reta principal seja completamente diferente do que era. Só que o S do Schumacher, na verdade, o Schumacher pagou para manter o S, né? O Schumacher que antes era chamado de S da Shell. Estou aqui com as mudanças do circuito olhando. Isso. Aí o Schumacher, eles precisavam de dinheiro, enfim, o Schumacher, eles precisam de dinheiro até hoje, né? Tanto que Nürburgring não é mais pista de Fórmula 1 por questões financeiras, mas aí é outra curva que o Schumacher banca, digamos assim, as obras na curva, enfim, a manter ali o traçado como era, com uma leve mudança, se eu não estou enganado. Enfim, e aí, então, só para deixar registrado que é outro ponto da pista, tem essas duas mudanças da Fórmula 1 antiga. E entrando na corrida, Bárbara Franzin, a gente viu aí uma Ferrari começando muito bem, né? Fizeram a primeira fila, o Irvine
já faz um jogo de equipe ali logo de cara. E é incrível, né? Como se ouve Galvão Bueno, Bárbara Franzin falando em 1998, antes de alguns brasileiros terem que ceder a posição, de que a Fórmula 1 não é feita só de velocidade, de engenharia, é feita também desses movimentos de xadrez para uma equipe atingir o seu objetivo. Exatamente. E eu vi na transmissão brasileira só para poder trazer aqui os meus comentários, né? O que eles falaram, e essa era uma das frases, né? Eu até ia falar, olha, não tá exatamente literal, porque eu vou anotando e a corrida continua, né? Mas eles falam que o Irvine fez o papel do coelho e determinou o ritmo. A Ferrari é um show de estratégia, a equipe mostrou que o campeonato se faz mexendo corretamente as peças do xadrez. Schumacher não poderia sonhar com um companheiro de equipe melhor. Aí eu falei assim, nossa, gente, quem diria que depois 2000, de alguns anos... De 2000, 2004, 2005, eu teria um companheiro melhor ainda. Não, ia se arrepender amargamente e ia começar a criticar esse esquema, né? Então eu falei, nossa, não, essa aqui eu preciso anotar para falar no podcast, porque realmente é bizarro. E até o Reginaldo falava, o Schumacher, que é o melhor piloto do mundo. Então foi bem curioso assistir essa prova por conta dessas peculiaridades aí dos narradores, mas eu achei interessante também, Raposo, apesar dessas, né, estratégias Ferrari sendo Ferrari, para variar, né, as coisas não mudam. Mas eu achei bem bacana a corrida, era uma época completamente diferente, né? Até se você colocar aí como que era o Brasil inserido na corrida, mesmo 4 anos depois da morte do Senna, ainda tinham pilotos que corriam, era um esporte que ainda tinha uma divulgação bem maior do que hoje, então... dentro do Domingão do Faustão, que é o programa super tradicional ali, que hoje em dia você nem sonha ouvir falar de corrida, tinha um espacinho de Fórmula 1. Então foi bem curioso relembrar essa prova, foi bem interessante também. E como eu falei lá na abertura desse podcast, né, a gente tem fatos aí para fazer com que essa seja a corrida clássica. Então foi uma briga muito interessante. A Ferrari vinha naquele jejum desde 1979. Não se sabia se o Schumacher ia conseguir quebrar, né? E aí a gente pode fazer a brincadeira do spoiler, que não quebrou, demorou mais um pouquinho. Mas eu achei bem bacana, assim, foi interessante. Eu não puxo muito a ladainha, não, das corridas clássicas, né? Algumas que eu não gosto, eu falo, e é o que a gente faz aqui. Mas eu também vou citar de novo o que eu disse lá no começo. Eu me diverti vendo essa corrida, foi agradável, assim, eu assisto sempre nos domingos à noite, então foi um final de domingo agradável e eu me diverti bastante. Eu me lembro do Fabrício Dutra, certa vez, fazer uma requisição de, se possível, nas corridas clássicas, deem logo o resultado, porque com o resultado já na cabeça a gente começa a entender muito melhor o que vocês estão dizendo. Então, vamos lá passar rapidamente. Vitória de Mika Häkkinen, 2.2 segundos à frente de Michael Schumacher, e David Coulthard fechando o pódio. Depois vem Ed Irvine, que também corria de Ferrari, Hans-Harald Frentzen de Williams, aquela Williams vermelha, uma pintura que me agradava bastante. Olha o Raposo falando de pintura. Giancarlo Fisichella e Alexander Rose na sequência, de Benetton. Jacques Villeneuve de Williams, né? Foi o último ano dele na Williams, antes de ele ir para a BAR. Damon Hill de Jordan e Jean Alesi de Sauber fechando aí o top 10. Diogo Gomes, a gente tem um e-mail do Marcelo Cesarino, ele diz o seguinte: fiquei decepcionado com a corrida. Parecia muito a Fórmula 1 atual, muita dificuldade de se ultrapassar. Não teve quase acidentes e uma regra esdrúxula com aqueles pneus sulcados. Essa turma de 98 não me dá muita saudade. Tuero, Nakano, Hers, Ralf Schumacher, Trulli, Coulthard e finalizando com os brasileiros, Diniz e Rossetti. Precisa dizer mais? Concorda com o Cesarino, Diogo Gomes? Ele está sendo muito maldoso. Um pouco de maldade é bom às vezes, né? Eu acho que o grupo era muito fraco, mas e não é nem só esse ano não. É meio que um padrão seria forte na minha parte dessa expressão, mas essa transição aí, final dos anos 90 e início dos anos 2000, acho que nós temos uma série de pilotos tanto quanto limitados no grid como um todo. O grid atual, por exemplo, acho que é muito bom.
Mas, como um todo, eu também, não vou dizer que fiquei decepcionado, mas a corrida eu achei bem morna, no geral. A ultrapassagem pela liderança, que acaba sendo o ponto mais interessante, ela acontece na estratégia de pits, né, nas primeiras paradas. Tá certo que o Mika Häkkinen volta um pouco à frente do Schumacher, e que até acaba gerando ali digamos, um início de briga, mas que logo morre, né? Não acontece muita coisa. O início de corrida, largada também é morno, porque as duas Ferraris conseguem largar bem e mais pra frente uma troca a posição com a outra, e é quando o Galvão Bueno solta essa bela frase que a Bárbara deu ênfase há pouco. Então, os pontos chaves da corrida, eu acho que eles não conseguiram traduzir alguma emoção, não conseguiram, sabe, trazer um algo a mais. Durante a corrida, mais pro meio do grid, acho que até foi possível ver uma coisinha aqui ou ali, principalmente as Benettons e as Williams, que andaram próximas, então conseguiram brigar um pouco entre eles ali pelas últimas colocações com relação a pontos, né? Lembrando que nessa época só pontuavam os 6 primeiros. Então foi o que deu um pouquinho de emoção a mais ali, eu diria. Mas no geral eu vi a corrida bem morna. Fábio Campos, alguma lembrança dessa época, de alguma coisa dessa corrida que você queira trazer, ou comentar o Emílio Cesarino sobre os pilotos, os pneus sulcados, a dificuldade de se ultrapassar, que ele disse? Eu tenho uma lembrança muito forte dessa época. Foi a primeira vez que eu fui em Interlagos nesse ano. Os primeiros carros que eu vi de Fórmula 1 na minha vida foram esses de 98. Então eu tenho uma lembrança muito forte da Tyrrell. Eu tenho uma lembrança, né, que foi o primeiro carro que eu vi. Motor de V10? Não. 98 era. Não era assim. Depois dos anos 2000 passa para V8 e depois V6. Mas os carros eram... Isso aí eu concordo com o Cesarino, assim, o nível dos pilotos não era tão grande, mas é uma coisa que eu já até falei aqui, por conta de uma corrida clássica de 99, não era, a Fórmula 1 tinha vários defeitos, vocês estão corretos, a ultrapassagem, os anos 90 e os anos 2000, as ultrapassagens nos boxes eram maioria, era uma imensa maioria, né, das trocas de posições, por isso que corrida clássica desse período, para quem quiser votar em corrida boa, eu acho que tem que ter sempre um cuidado, porque existem, mas não são tão fáceis assim de achar. Mas mesmo com todos esses defeitos, né, como eu lembrei na ocasião de 99, 98 é claro, mais ainda, não era a Fórmula 1 das montadoras, né, era a Fórmula 1 das equipes. A gente vê a Ferrari brigando com a McLaren, a Ferrari, claro, é uma exceção porque está na história, né, Benetton com Jordan, com Williams. Essa Fórmula 1, se tivesse sido trabalhada, foi da partir daí o ponto da ruptura que traz para a situação caótica que existe hoje da Fórmula 1. Mas se tivesse sido trabalhado a partir daí, reforçado essas equipes que estavam aí, recebido novas equipes para competir com essas que estavam aí, enfim, a Fórmula 1 não ser uma ferramenta de marketing onde não serve ser motor, tem que ser equipe inteira, o futuro poderia ter sido muito diferente, porque essa Fórmula 1 de 98, mesmo com todos os defeitos, alguém aí citou corretamente essa questão dos pneus, das ranhuras dos pneus. Aliás, esse foi o ano, né? 97 para 98 foi um ano da mudança drástica, né? Da largura dos carros, dos pneus, das asas, enfim. E a McLaren, quem diria, né? Deu o pulo, né? A McLaren tinha um sistema de diferentes, a questão do eixo, né? Ela usava o eixo. Eu lembro de fazer a comparação, né? Era mais ou menos como um eixo de trator, né? Que consegue girar uma roda para um lado, outra para o outro, que facilita. Claro que não era isso que o carro de Fórmula 1 fazia, mas conseguia dar diferentes torções e velocidades nas rodas de um lado e de outro, enfim. A McLaren deu uma sacada e foi o carrasco desse ano. O Schumacher, ele até briga, né, pelo título, mas a McLaren foi imbatível em 98 e 99. Então, essa é a grande lembrança que eu tenho. Tinha uns carros bonitos, tinha Minardi, o que é sempre bom ver, né? Fórmula 1 com a Minardi, é sempre legal para quem tem essa lembrança. Enfim, então tem muita coisa. Tinha Tyrrell. A Tyrrell, lógico. A Tyrrell estava no último ano, né? Você falou aí da mudança do Villeneuve, esse 98 foi o último ano da Tyrrell. Né? A Tyrrell foi aniquilada da Fórmula 1, comprada pela BAR, em outro grande defeito da Fórmula 1, né? Que ao invés de abrir vagas, ao invés de forçar a abertura de vagas, sempre privilegiou uma equipe englobar a outra, né? Uma equipe comprar a outra. E isso, ao invés de crescer o grid, não cresce. Continua o mesmo número se não diminui, né? Porque nessa época era mais de 20 carros, se eu não estou enganado. Né? Nessa época tinha mais de 20 carros. Hoje tem 22, e olha lá. 22 carros. 22. Exatamente. E 22 carros, porque esse é o ano... Não, foi 97, né? Que a Lola
não conseguiu fazer o carro para disputar a temporada inteira, mas ensaiou uma volta, fez um barulho, né, teria a Lola, mas não é 98 não, é 97. Mas enfim, se ensaiava um grid maior, né, nessa época, e as decisões a partir de 98, 99, 2000 foram muito graves, e a gente paga, eu acho, por essas decisões até hoje. Essa Fórmula 1, concordo com o Cesarino, defeitos, as corridas tinham muitos problemas, mas ela era mais fácil trabalhar essa Fórmula 1 do que trabalhar de hoje. Eram menos contratos, eram menos interesses, era menos, entendeu? Era menos o poder de montadoras, porque não existia. Olha, peguem o grid aí, vocês acabaram de citar, McLaren, Ferrari, Benetton, enfim, Jordan, era uma Fórmula 1 mais pura nesse sentido. Legal lembrar. Stewart, Harrells. Exatamente, olha só, não tinha montadora. A única montadora que você tinha era a Ferrari. E a Ferrari é a montadora da Fórmula 1. É lógico que ela tem que estar sempre. Mas olha o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem só montadora, a gente tem equipe que não é montadora afundando no grid, a gente tem equipe que depende de motor do rival para sobreviver. Então as decisões foram tão erradas que a Fórmula 1, a diferença estrutural, isso é que eu quero frisar para o ouvinte. A diferença de corrida talvez não seja tão grande, mas a diferença estrutural talvez seja até melhorado. Eu acho que sem dúvida a gente pode falar. Melhorou até, em termos de dinâmica de corrida, o que era em 98 para o que era em 2017. Mas a estrutura por trás que leva aos problemas e às corridas ruins, hoje é muito pior, é muito mais difícil do que era. Acho que de briga, né, Bárbara Franzinha, além dessas aí da frente, a gente viu o Schumacher e o Mika se pegando em algumas, principalmente depois do pit stop lá, que o Mika Häkkinen sai colado no Schumacher, o Schumacher tenta ali por uma ou duas voltas, mas a gente teve uma boa ali, né, entre as duas Benettons, do Hers e do Fisichella, contra a Williams do Frenz, eles chegaram a alternar posições e um passe, dar o troco e tudo. Fora essa, eu não me lembro, não sei se eu perdi, se eu comi mosca, mas essa talvez tenha sido o grande momento da corrida. Eu também acho que foram as duas que eu anotei, assim, essa perseguição, né, do Häkkinen com o Schumacher, se na saída do box ia conseguir ficar à frente, se não ia, quantos segundos que um tava tendo de diferença para o outro. E só esse outro pega aí que eu anotei justamente aqui para não esquecer também, que foi uma boa briga entre eles ali, um tentando ultrapassar o outro, aí tem uma tentativa de dupla ultrapassagem também, então anotei esses quem contra pontos quem, aqui também. Era quem contra quem? Hers, Fisichella e Frentzen. Ah, tá. Uhum. Não, era bem interessante. E depois começaram a acontecer alguns abandonos ou acidentes ou erros e tudo mais. E aí a minha atenção acabou desfocando, mas realmente de briga mesmo, não teve muita coisa. Foi mais aquelas provas que a gente fala que a gente tem a expectativa, mas não se concretiza. E a situação do campeonato, né? Eles saem dessa corrida com o Mika Häkkinen com 90 pontos, Schumacher com 86, para a etapa do Japão, que era a última, né? Foi a última naquele ano. E quem sabe, o Japão tá chegando aí, quem sabe o pessoal não quer emendar um Japão 98, vai entrar em votação. Fica aí a dica para de repente ver essa final. Os dois estão próximos aí. Mas cada um fará a sua campanha lá no grupo, né? A corrida foi chatíssima do Japão 98. Eu já adianto aqui, não voto. Isso quer dizer. Acho que foi o JF, se eu não me engano, Campos, que falou no grupo pra ser a de 2005. Acho que é aquela que o Raikkonen vem sim, do 2005 grid. O melhor grande prêmio do Japão da história de 2005. Eu não lembro se foi o JF, enfim, se foi outro, perdão, mas é uma boa dica. Uma boa. Agora, só uma outra coisa interessante. Nürburgring é a única pista da história da Fórmula 1 a sediar 3 tipos de grande prêmio, 3 nomenclaturas de grande prêmio diferentes, né? 3 bandeiras de grande prêmio diferentes. Claro que isso é uma questão política, comercial, não tem nada de importante, mas Nürburgring sediou o Grande Prêmio da Europa, Grande Prêmio da Alemanha e Grande Prêmio de Luxemburgo. Porque tudo bem, até próximo Nürburgring do país Luxemburgo, mas porque batizar uma corrida na Alemanha de GP de Luxemburgo é fazer média também demais, né? É muito direito comercial, é como chamar o Grande Prêmio do Azerbaijão de Grande Prêmio da Europa. Embora haja uma discussão que eu já travei com várias pessoas de se o Azerbaijão está na Europa ou não. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, mas enfim, só fica registrado que o Nürburgring é o lugar que às vezes o ouvinte fala, peraí, o Grande Prêmio de Luxemburgo, vocês estão falando de onde? É a Nürburgring que todo mundo sabe, que todo mundo conhece. Quer dizer, não é a Nürburgring essencial, clássica, mas é a Nürburgring que a Fórmula 1 passou aí até 2015.
Então, foi exatamente assim que eu fiquei quando eu falei, ué, que corrida é essa que ganhou a votação? Aí eu fui pesquisar, Você pensou assim, vou ver uma Ok. pista nova? Opa, que lugar é esse? E aí, Aham. Fui totalmente enganada. Não, e eu vou confessar que eu fiquei um pouco frustrado quando essa corrida venceu. Eu até brinquei lá no grupo. Porque, como é a possibilidade, né, de a gente ter uma pista diferente, eu falei, puxa, eu vou tentar pegar pistas assim, bem diferentes. Aí eu dei duas sugestões, se não me engano, foi Aida. Foi você que sugeriu Turquia 2010? Foi você? Eu Não, nem foi o sugeri, Rosa. Porque Turquia 2010 pra mim, não tem outra melhor. Então, Era uma das minhas sugestões, mas ele colocou logo. Eu, se pudesse voltar, eu votaria na dele, inclusive. Não era nem nas minhas. Mas eu Você sugeri pode Aida. votar. Você pode votar, viu? Só te dizendo isso. eu Não, sou é a pelo favor, Facebook e nem Facebook eu tenho. eu sou a favor de justificar o voto, já que só os apoiadores Mas estão não é no podendo Facebook, votar, é uma- tem que justificar o voto. Por que eu estou votando em tal corrida? Que eu não consigo entender como. Se tinha Turquia 2010 na disputa, como que não votam em Turquia 2010? Meu Deus, não consigo entender. É um formulário, né, Raposo? É verdade, você tá correto. Aí você tem que botar nome lá, enfim. Eu preferi não me interferir. Mas algumas vezes eu já tive vontade de votar e falei, não, deixa eu quieto aqui. Eu voto Mas eu sempre. tinha sugerido. Ah, não sabia dessa. Abre espaço. Vou votar também. Eu não vou- voto, não. Eu também não. Eu fiquei tipo assim, tá, eu sou membro e tem que botar o nome lá, né? Se fosse anônimo, pelo menos eu ia lá e fazia escondido. Mas tinha que botar o Você nome. tá vendo eu que falei, isso putz, só vale pra gente, Assim né? que a gente conhece a É. pessoa. Assim que a gente Aí eu conhece falei- as pessoas. Se fosse não, anônimo, mas, por exemplo, nesse caso, eu ia, se tivesse o anônimo lá, eu ia botar anônimo, mas não ia votar nem nas minhas. Eu sugeri duas, eu sugeri Aida e a outra foi Glenn, o Alex Glenn. Mas a do Rosa, pra mim, é matadora, Turquia 2010, mas acabou não vencendo. Né? E, inclusive, esse GP de Luxemburgo venceu até com certa margem, né? Ah, foi. Foi. Agora, o Raposo que escolheu. Por que o Raposo escolheu essa corrida? Ah, ótimo. Justifique-se, Raposo. Né, duas corridas atrás, quando eu fui Eu já- obrigado por ele, inclusive, a escolher a corrida da Ele te fez Schumacher, explicar. É verdade. Ele botou a corda no meu pescoço e falou, e aí, Diogo? Aí eu tive que me explicar aqui. Agora, vamos lá, devolvendo a corda no meu pescoço. totalmente aleatória. Tinha que pegar GPs que não estão mais aí. E deu Quer uma dizer, não olhada. teve um embasamento de um grande prêmio, algum interesse histórico, nada? Você Então, realmente- a minha Nossa, questão. tá pior que eu. Não, eu quero justificar a minha questão. Se Turquia 2010 é tão boa como vocês estão falando, é que vocês lembram dela. Eu quero exatamente esse exercício. Da gente ir atrás de corridas que a gente não lembra mais. A gente visitar uma parte da história que não faz mais parte da nossa memória. Se Turquia 2010, vocês desenham, fecham o olho, vocês desenham a corrida, vocês sabem os movimentos, o que vai acontecer. Que graça tem ver essa corrida? jeito nenhum. Vamos redescobrir corridas novas, coisas que não lembra. Vamos lá para 86, 83. Vamos jogar mesmo. A corrida pode ser ruim, é isso. Olha como ele- Mas vamos olha como ele descobrir algo veste. novo. Eu citei Glenn 78. Vê só, se ele quisesse ver uma corrida que ele não É, viu, ele verdade. voltaria nessa. É verdade. E eu prefiro colocar uma corrida que eu lembro pro ouvinte, pra garantir ao ouvinte 1h30 de diversão, do que jogar o ouvinte no escuro apenas pra ir ao passado. Eu não penso em mim, eu penso Mas no faz- ouvinte. O ouvinte Faça o como ouvinte eu, Fábio merece. Campos. Eu também penso no ouvinte. Eu quero O que o ouvinte ouvinte merece Não, faça assistir uma como corrida eu. boa. Entra- Eu prefiro. Ô Campos, entra na Wikipedia e aí você vai ler o resumo da corrida e você vai saber se é boa ou não. É isso que eu faço. Não, eu acho que o Não, ouvinte merece. eu não consigo julgar uma corrida pelo Wikipedia. Eu não consigo. Eu acho- Isso é co- Eu acho que o ouvinte merece conhecer um pouco mais da história. Até para fazer aquela coisa de ouvir os saudosistas falando que aquela época, e o ouvinte ir lá e assistir corridas daquela época também, tirar suas próprias conclusões. É uma ótima oportunidade de corrida clássica. Mas é bom, cada um tem o seu critério diferente. Meu critério é esse. Se a Turquia 2010 é tão boa assim, que vocês lembram dela, que é tão recente aí, pra que nós vamos reassistir ela? Deixa pra gente reassistir ela daqui 30 Porque anos. foi ótima. Porque você vai assistir uma batalha entre as McLarens inesquecível, antológica. Você vai ver uma batalha roda com roda, curva a curva. Isso não tem preço, como diria a propaganda do cartão. Você Café vai com ver velocidade 1500, a gente fala sobre ela. dois pilotos brigando na mesma equipe, se chocando. Ou seja, tem coisa para se discutir válida, para se trazer para as discussões atuais. E esse é um dos pontos também. Vocês estão esquecendo disso. Fazer ótimos comparativos do que a Fórmula 1, como a gente acabou de fazer aqui, né, dessa questão das montadoras ou não. Porque 2010 é um ótimo divertimento. E não tá tão recente assim, Raposo. 7 anos. Convenhamos que não é ontem, né?
E só para deixar vocês cientes, Japão não pode 2003 e 1990. Tá, Não, eu vou já anotar vai isso. ganhar Mas 2005. Eu tenho vai ganhar certeza 2005, que tomara. vai ganhar 2005. Tenho absoluta certeza. Apesar que a próxima é Malásia, né? Próxima corrida. Malásia não pode 2001 e 2012. Então já podem pensar aí, 2001 e 2012 não pode, vocês já podem pensar. Eu faria. Já é Dois- pra fazer campanha ou pra 2001, ficar só pensando? pode fazer a campanha, eu acho que 2001 foi a primeira, não foi? Na Malásia? Não, a Malásia estreou em 99, aquela última corrida em que Schumacher volta da perna quebrada. Aliás, a corrida que ele quebrou a perna foi recente aqui em Silverstone, foi corrida clássica. Eu tenderia a falar 2009, mas é quase uma maldade com o ouvinte, porque 2009 a corrida, ela é meia corrida só, ela termina por causa da chuva. Eu não sei se eu faço a campanha para 2009 para o ouvinte assistir mais rápido, porque é uma corrida interrompida. Ou não, qual que não pode, Raposo? 2000 e qual? Você falou da Malásia? 2001 e? 2012. 2001 e 2012. Não, 2013. Tudo bem, você vai falar que é recente. Aí eu tendo a concordar mais, é muito recente. Mas eu acho que 2009 é uma corrida, é meia corrida. Mas enfim, 2010 também foi uma corrida muito boa, hein? 2010 foi uma corrida muito boa. Pode ficar essa dúvida pro ouvinte também pensar. Tinha o Petrov, brigou com o Hamilton, enfim, tem uma corrida, aconteceu muita coisa em 2010. Eu vou de 99. Eu vou de 99. Vamos revisitar o passado. A primeira corrida no circuito. Mas acabou de assistir 99 em Silverstone, Raposo. Pra que repetir o ano? Qual a novidade que você vai ter? A Bárbara Franzin fez a gente assistir 2008 quase inteira esse ano. Não, foi maldade dela. Ela fez de maldade. Ela falou, vou pegar uma peça. Eu não, o povo quer assistir. Senão não teria ganho. A gente assistiu 2008 Bahrein foi 2008, maravilhoso. Bahrein 2008, Hungria 2008, Bélgica 2008 e Itália 2008 esse ano. Aí não foi bom? Foi bom, hein? Mesma coisa 2012, daqui a pouco vai ter que começar a fazer 2012. O meu voto é 99. Respeito o meu voto, escolha o voto de vocês. O meu é 99. Último grande prêmio da Malásia, hein? Última vez que a Malásia corre no calendário da Fórmula 1. Aproveitem. Aproveitem para visitar 2003, o primeiro. 2003 Aproveita para pode, visitar né? a primeira. Não, vão atrás de corrida boa, ouvinte. Percam o tempo de vocês sem perder tempo. Ouvintes ganhando não, apoiadores. qualidade. Que é os apoiadores que escolhem. É verdade. Se você ouvinte não é apoiador e quer participar dessa eleição, torne-se um apoiador. Então eu escolhi a minha 99. A do Fábio Campos qual que é? 2009 ou 2010, acho que 2010 é melhor, mais divertido. E 2009 foi boa, foi a única boa em 2009, praticamente, junto com o Brasil. Mas é uma corrida muito curta. Você define, Porque 2009 ou 2010? Tá bom, 2010, porque 2009 foi interrompida pela chuva. Bárbara Franzin. Não dá tempo de ler o Você acha Wikipedia. que eu vou falar da corrida agora, né? Eu já ia montar, já era só chance de defender e já jogar o formulário. Diogo Gomes, já escolheu a sua? Eu tô tendendo pra 2003. Eu lembro de ser a primeira vitória do Raikkonen. Primeira vitória do Alonso. Raikkonen. O Alonso primeira também pole chega do- no pódio. Agora eu não confesso que eu não lembro do miolo da corrida ali, como é que se desenrolou. Eu lembro do final ser Então, bom. é ótima oportunidade de você relembrar e reviver. Foge de Mas corridas que pela você vitória lembra. Foge de corridas que você lembra. Não, mas eu lembro da primeira vitória do Raikkonen, ainda bem moleque, acho que é o primeiro ano dele na McLaren, né? Não, segundo. Segundo, né? 2002 é o primeiro, Aí tem um Alonso também, se não me engano, eu não sei se é o primeiro pódio do Alonso, mas é quase isso, Sim, porque 2001 sim. ele, 2000, né? Porque 2001 ele faz Menard, 2002 ele para, 2013 ele vem de Renault, então eu lembro até do macacão dele meio liso, assim, quase sem patrocinadores, daquela Renault. Eu acho que pode ser uma coisa interessante. Eu vou colocar meu voto em 2003. Bárbara, não vai mesmo? Na verdade, eu vou contar qual que é a tática da Bárbara, Fábio Campos, você não sabe. Ela vai escutar o que o Cesarino vai sugerir pra ela e vai votar na opção do Cesarino. E Que absurdo. acusação. Que essa Não, acusação é não, muito não é, forte. não é assim. 2006, então ela colocou aqui no bastidores, já que a voz dela está falhando. Está metalizada a voz dela. Então já está montado, vou colocar esse formulário lá para os nossos apoiadores votar. Thiago Santa Rosa saiu mais cedo, vai ser completamente ignorado do direito de propor uma corrida. Eu prefiro escolher uma corrida que o Fábio Campos me recomenda do que uma que Thiago Raposo, tá, gente? Ah, Então muito fica a obrigado. dica pra vocês. Fico Eu lisonjeado. tinha que Você não vai se repetir, arrepender. foi o que eu falei aquela hora, mas cortou. E não é Cesarino que me indica as corridas, tá? Até porque as corridas que o Cesarino escolhe são as que perdem na votação. Então não são as minhas, porque eu tenho um ótimo histórico de vencer as corridas, tá?
É isso aí. E 2006, se ganhar, você não vai se arrepender. A corrida pode não ter sido das melhores, mas tem uma briga boa ali do Coulthard com a Red Bull, me lembro com o Heidfeld de BMW, enfim, aconteceram coisas em 2006 que não foi uma monotonia, igual 98 aí, vocês estão falando. Tá vendo? Tenho a minha defesa aí já, gente. Volta em 2006. Obrigado. Então é isso. A gente volta aí daqui a pouco com Corrida Clássica da Malásia. A gente anuncia. A gente tem duas. A gente pode anunciar segunda-feira que vem e tem outra segunda para assistir a isso, né? Ou a gente já tem que fazer a Corrida Clássica já na segunda que vem? Porque já não. Tem 2 semanas entre Malásia e Singapura. Então eu vou pôr essa votação no ar essa semana. A gente deixa essa votação no ar até segunda-feira da semana que vem. A gente fecha e anuncia no programa qual foi a vencedora. E todo mundo terá uma semana para assistir. Vamos ver se vocês assistem dessa vez, porque dessa vez só o Marcelo Cesarino nos escreveu. A gente vai passar a vinheta rapidamente e vamos falar sobre alguns detalhes, algumas coisas, né, da Fórmula 1 2017 que pintaram aí nessa semana. E eu acho que o grande destaque, o grande assunto que a gente tem que falar aqui, Fábio Campos, é essa questão de Carlos Sainz na Renault. Tá certo isso, né? Pelo que eu entendi, já tá certo, confirmado o Carlos Sainz indo para a Renault. E aí todo mundo diz que isso, de certa forma, sacramenta a Honda na Toro Rosso. E aí o Gasly tá correndo de Honda lá no Japão, já estão todo mundo já ligando seus pontinhos e tudo mais. Queria ver como que você viu esse anúncio e essas movimentações dessa semana. A gente chegou quase que a cravar aqui, né, na semana passada o casamento da McLaren com a Renault, né, e isso aí só vem a frisar, né, a sublinhar, porque só acontece por causa disso, né, a Renault só leva o Carlos Sainz porque deixa a McLaren resolveu jogar, né, com a Toro Rosso. Olha, pega você o meu motor e eu pego o seu, mais ou menos assim. E a Renault só aceitou isso porque existe um contrato que seria maior, né, para o ano que vem. Teria que correr a Toro Rosso com o Renault. Mas aí se aceita essa quebra de contrato desde que o Carlos Sainz já assuma a Renault, não em 2008, já no Grande Prêmio da Malásia em 2017. Né? Tá tudo acertado, não foi oficialmente, que eu saiba, não foi oficialmente divulgado. Talvez quando o ouvinte... Eu acho que a parte do Carlos Sainz já tá oficial, pelo que eu entendi. O Diogo Gomes, que é o homem das notícias da atualidade, pode nos confirmar. Olha, até onde eu vi também não. Nenhuma das duas partes. Confirmaram nada. É porque a notícia, Raposo, ela já foi lançada em muitos locais, mas não há confirmação das equipes mesmo, a oficialização, digamos assim. Por enquanto é oficiosa a informação, embora ela seja correta. É questão apenas de anunciar. Até coloquei no Twitter aí algum tempo atrás, até aliás fica aí o lembrete para o ouvinte que quiser seguir no Twitter, @CampusFB, que é só questão de anunciar, já está tudo acertado. Mas e vai acontecer isso, né? Então o Palmer já perde a vaga dele, vai fazer em Singapura a sua última corrida de Fórmula 1, pelo menos até o momento. Eu acho difícil que volte também, né? Por tudo que apresentou. Não duvido do empresário do Palmer. Embora isso, eu ia falar isso agora, embora isso tudo seja só um detalhe, mas eu acho interessante, Raposo, porque, na verdade, a situação da McLaren é triste, né? A situação da McLaren, que rasga o seu projeto, que era um projeto válido, não é? Né, talvez não seja necessariamente culpa dela, de vencer, que eu defendo esse projeto, que eu acho que esse é um dos maus da Fórmula 1 moderna, de abraçar uma montadora e vencer com ela para não ser equipe B ou C, enfim, de uma empresa de motores. A McLaren é obrigada a rasgar essa sua filosofia para tentar pelo menos pódio, né, como o próprio Zac Brown disse, né, a gente precisa pelo menos de pódio. Então, é claro que é um movimento para frente, é claro que a McLaren tá fazendo uma coisa que, na teoria, vai melhorar a sua velocidade, o seu desempenho nas corridas. Até porque o motor Honda, o grande problema é que não anda, né? Não consegue desenvolver. Não é nem velocidade. Eu acho até que em velocidade já evoluiu bastante, né? Mas
consegue manter uma sequência sem quebrar, enfim, sem apresentar um problema aqui, outro ali. Mas é triste, se a gente for parar e analisar conceitualmente, né, a McLaren se conformar com o pódio, né? A McLaren, ela tá tomando uma atitude desesperada, porque ela ou é pódio ou nada para ela, mais ou menos assim ela enxerga. Né? E é uma coisa curiosa, né, Raposo, que a gente já viu muita equipe sem motor na Fórmula 1, né? Correr atrás de motor, né? Nós precisamos de um motor. Agora a gente chegou numa situação de um motor sem equipe, né? Que é uma situação meio, né, estranha também, mas foi feita toda uma movimentação de bastidores envolvendo Ross Brown, envolvendo gente da Liberty Media, outras pessoas, para se arrumar uma maneira de convencer a Renault a deixar a Honda andar com a Toro Rosso, porque a Honda queria a Sauber. Mas o Fred Vasseur, quando assumiu, falou, não, chega aqui, não quero, já cancelou o que a Monisha Kaltenborn tinha feito, né? E entre o Fred Vasseur e a Monisha Kaltenborn, vai me desculpar, mas eu tendo a concordar que foi o melhor movimento, já que foi o Frederico Vasseur que fez isso, porque a Monisha Kaltenborn, a gente sabe, não entendia absolutamente nada de automobilismo. Aliás, é um bom nome para a Stock Car, ela está desempregada, é um ótimo nome para a Stock Car contratar, porque não entende nada de corrida. E aí a Honda não tinha equipe. E aí foi feita uma jogada, que é uma coisa que o Bernie Eccleston fazia numa sentada. Mas sem o Bernie Eccleston foi feita uma série de reuniões, conversas para lá, puxa para cá, para engendrar um divórcio Renault-Toro Rosso, né? Para se deixar com que essas duas cortassem um cordão que cabia a Renault dizer não. Aliás, também vale a pena registrar uma coisa aqui. A McLaren, a Red Bull tem poder de veto sobre quem a Renault pode fornecer seus motores. Olha que coisa curiosa. Existe contratualmente um poder de veto da Red Bull, que é cliente da Renault, não é? Olha que coisa interessante. A Red Bull é cliente da Renault, mas ela tem um poder em contrato de veto. Não, essa equipe não, essa sim, essa não. E a Red Bull poderia vetar a Renault. Poderia até ser vingativa, já que a McLaren vetou a Honda fornecer motores para a Red Bull na época, 1 ano e meio atrás, enfim, um tempo atrás, quando o Christian Horner era visto entrando em todos os motorhomes, nos bastidores, pedindo motor. A McLaren bateu o pé, não, Honda é só nossa. Não agindo de forma vingativa, a Red Bull permitirá, já permitiu, que a McLaren seja Renault. Então tá aí, Raposo. Ficou um pouco grande, mas essa teia toda, que só foi cortada porque a Renault falou, tá bom, vocês querem que eu salve a Honda? Eu salvo deixando ela ir para Toro Rosso. Mas eu quero o Carlos Sainz para mim. Eu não sei, aí o Diogo Gomes, não sei, pode dizer, eu não sei se é um empréstimo ou se é uma cessão total. Acho difícil a Red Bull ceder o seu único talento hoje em dia nas categorias de base. Não tenho a informação de como vai ser essa questão contratual. A gente até discutiu isso aqui, acho que foi com você mesmo, né, Raposo? Que perguntou, mas vai ceder? Eu até levantei a questão do empréstimo. Eu não tenho informação de se vai ser empréstimo. Foi com Rosa semana passada, eu estava ausente. Foi com Rosa, tá. Foi com outro Thiago. Mas enfim, Gomes, não sei se você tem essa informação. Eu não sei se... Eu não sei se vai ser emprestado ou cedido completamente. Eu acredito quer dizer, tudo leva a crer que seja empréstimo, mas como foi uma coisa de que a Renault meio que usou como contrapeso, se quiser que eu cedo, então vai me dar essa moeda pesada aqui de troca, aí agora eu já fico na dúvida, porque acho que a Renault tem o poder de falar, não quero nem emprestado, quero para mim. Aí eu não sei se você tem informação aí maior sobre... Maior não, porque não existe informação maior do que a outra. Maiores informações é um erro de português. Não sei se você tem mais informações sobre isso, ô Diogo Gomes. Não, nesse caso não. Os relatos que saem é basicamente que o Carlos Sainz deve ir, né, para a Renault, para, enfim, concluir tudo isso aí que você colocou, mas nenhuma especificação sobre contrato, ou se é um contrato definitivo, se é um empréstimo, por quanto, se for um contrato definitivo, por quanto tempo é esse contrato, enfim, esse tipo de detalhe aí só deve vir à tona realmente quando o acordo for anunciado, né, oficialmente. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é em como a Honda vai chegar na Toro Rosso, que nível de poder, digamos assim, ela chega na Toro Rosso, porque hoje a Honda coloca uma quantidade de dinheiro absolutamente imensa na McLaren. Ela leva esse investimento para a Toro Rosso em termos até de patrocínio, né? Falam até em a Honda pagar o salário do Alonso na McLaren.
esse patrocínio, por assim dizer, além dos motores, ela deve querer colocar algum piloto dela, imagino eu, e aí não sei como é que a Toro Rosso funciona isso, até porque a Toro Rosso nem tem exatamente pilotos para colocarem na posição. O Kvyat faz uma temporada horrível, o Gasly tá aí, apesar de eu ter algumas ressalvas, mas enfim, tá aí na porta. Talvez o Matsushita, né, o garoto da Honda na F2, talvez eles queiram colocar ele de alguma maneira, enfim, a maneira como vai funcionar essa relação da Honda com a Toro Rosso, eu acho até que tá me deixando nesse momento mais curioso até do que a relação Renault-McLaren, que eu acho que tende a ser muito boa, e do que a relação Carlos Sainz-Renault, que eu acho que deve ser ótima, porque a Renault passa a ter Hülkenberg e Carlos Sainz, que eu acho que é uma dupla muito boa para se equiparar, e eu acho que até passar a da Force India, por exemplo, que é uma dupla das equipes médias ali, é uma dupla que eu acho que tem uma boa qualidade. Então, das três partes, vamos colocar assim, das três situações que nós temos nesse grupo, ou pelo menos que eu divido em três situações, eu vejo duas funcionando bem, mas a ligação Toro Rosso e Honda eu ainda não entendi como é que vai funcionar, entendeu? Quem vem pro lugar. Pra agora deve ser o Gasly, porque é o cara que já testou com esse carro, é o cara que, enfim, tá com as cores da Red Bull, mas e pro ano que vem, né, que é quando começa de fato, como é que vai ser isso, como é que essa troca vai acontecer, o aporte que a Honda vai trazer, financeiro, ou não vai trazer só motor. Como vai funcionar a relação dessas duas, é algo que eu estou esperando, o tipo de anúncio, o tipo de esclarecimento maior para ver como é que vai ser isso. Para 2017 agora, como essa troca tudo leva a crer que vai ser agora, no meio da temporada, é o Gasly, né? Eu chamo de Gasly porque ele é francês, eu acho que é Gasly o nome dele. Então, ele já chegou, ele já deu declarações, né? Só no motorsport.com que o Gasly confirma chances de correr na Toro Rosso na Malásia. Porque a Honda ainda não tem poder, ela vai entrar no ano que vem. Então, a pergunta do Diogo Gomes é válida. Quem vai mandar mais na Toro Rosso? Ela vai ser uma filial da Red Bull apenas motorizada ou a Honda vai encampar a equipe e puxar para ela? Né? Essa é a grande dúvida que o Diogo colocou. Como isso é para 2018 e a troca de pilotos vai ser em 2017, é mando total da Red Bull. Aí não existe não existe opção, é o Gasly. Não tem opção, a Red Bull não tem opção. Não existe. A Red Bull não tem talento hoje nas suas categorias de base para puxar. Então ela tem o Gasly, que eu questiono como talento, não acho que seja pelo menos não mostrou ainda que seja um super talento. Não estou dizendo que é um piloto ruim, mas não é né, não chega com status para mim de estrela, como o Ocon não chegou também para mim e evoluiu. Pode acontecer a mesma coisa com o Pierre Gasly. Mas para agora, eu acho que é praticamente 100%, acho que a gente pode, se não cravar aqui, mas dizer com bastante segurança que para agora seria o Gasly. Agora, a dupla de pilotos para 2018, aí tem que ver como que vai ser o contrato, né? Se a Honda entra como apenas motor ou se entra encampando a equipe. Olha o Matsushita aparecendo. Olha o Matsushita aparecendo. O que eu gosto do Gasly é a evolução dele, porque eu vejo ele desde a Fórmula Renault 2.0 ainda, e ele não é aquele cara que tem aquela característica que a gente cita recentemente de Verstappen, de Van Dorn, desse tipo de cara de chegar e guiar. Ele não tem essa característica. Ele chega e ele precisa ou pelo menos precisou nas categorias que teve, de um certo tempo para ir se adequando até chegar a algum nível. Na Super Fórmula está sendo mais rápido, mas tem que ser mais rápido porque é um campeonato que tem 8 rodadas durante o ano inteiro, a temporada inteira, então não tem muito mais o que fazer. Os resultados dele estão até sendo melhores que o do Van Dorn, eu diria, mas o Van Dorn ele mostrou aquela característica, né? A primeira corrida dele, da Super Fórmula, foi um pódio, por exemplo. O Gasly não, ele começou lá no final do grid e aí ele vai avançando e inclusive já ganhou 2 corridas recentemente, em sequência inclusive. Então é um cara que nessas categorias pelo qual passou, o que eu gosto dele é essa evolução. Ele começa ali meio mais ou menos, vamos colocar assim, mas ele consegue ir evoluindo. É um ponto positivo que eu vejo. Como ele vai desenrolar isso na Fórmula 1, aí depois dos exemplos que a gente teve do Ocon, por exemplo, acho que é difícil tentar prever como vai ser esse início na Fórmula 1. Até... Vai ter, rapidinho, só antes de você complementar, vai ter um efeito cascata tudo isso, né? Porque isso muda completamente, por exemplo, a Force India, né? Que tinha ali o Ocon como uma moeda de troca, porque a Renault queria muito forte conversar com a Mercedes sobre ele. O Ocon fica, por exemplo, sem ter para onde ir agora, né? Dar um passo acima já para 2018, digamos assim. Então isso muda, por exemplo, a situação toda na Force India, né? Que poderia puxar o Verlaine, enfim, falava-se nisso. Agora a Force India talvez tenda a manter a sua dupla de pilotos pro ano que vem. E a pergunta que eu faço é que se baseado nessa falta de alternativas da Red Bull,
ao que garante uma sobrevida pro Kvyat? Ou o Kvyat está fazendo por merecer essa sobrevida? Ou, mesmo essa falta de alternativas para Red Bull, vocês não veem sobrevida pro Kvyat para 2018? A temporada, a segunda parte da temporada dele, do ano passado, foi horrorosa, mas colocava muito aquela questão de, poxa, ele foi trocado no meio do ano. Esse ano, acho que ele provou que não consegue vir, né? Ele até tem alguns brilharecos aqui ou ali, mas o conjunto é muito negativo. Eu não estou falando nem de tabela de pontuação, porque o Carlos Sainz, por exemplo, para mim está andando muito mais do que a tabela de pontos mostra. Mas o nível em si, comparação direta, performance, erros... Gente, o Dani Kvyat está a 2 pontos na superlicença, é assim que seria a expressão, de ser suspenso por uma corrida, por exemplo, ao ponto que ele chegou sabe, ele tem que, se ele obstruir a volta de um cara na classificação, por exemplo, ele pode receber esses 2 pontos e ser banido da corrida. Então, o ano dele como um todo não funcionou, foi uma segunda chance que não está funcionando, e o pior é que eu não vejo sinal de melhora. Então, assim, pra mim, eu conheço o grupo da Red Bull, então eu sei que não vem ninguém. Não vem. O Daniel Tickton, Richard Verschoor, essa rapaziadinha pode até ter uma qualidade, mas tá muito lá embaixo. O Tickton fez a primeira corrida dele de Fórmula 3 agora. Não é pra fazer movimento. O Cari da GP3 acho que já foi até excluído do programa. O Cari foi chutado e já era pra ter testado antes. Era pra ter sido chutado junto com o 7 câmera, inclusive. Olha o spoiler, spoiler. Eu tô da prova de Barcelona ainda. Não, mas ele vai terminar a temporada. Não tô brincando. Não da equipe, do programa de desenvolvimento. Não, exato, sim, mas se eu tô na prova de Barcelona, não tem direito de reclamar de spoiler. Você tá na prova de Barcelona, a gente não pode falar de GP3 aqui. Simplesmente isso. Mas então assim, não tem ninguém pra vir na linha. Eu não sei se eles aceitariam pegar alguém externo, por exemplo, o Verlaine, que pra mim é um cara que tudo indica que vai ficar sem um lugar, sem ter um lugar pra onde ir. Então, pra mim é muito obscuro. Manter o Kvyat com esse tipo de rendimento que tá agora e sem nenhuma perspectiva de melhora, eu acho que vai contra os conceitos básicos da própria Red Bull, sabe? Que é aquela coisa de se tá entregando, ok, se não tá entregando, corta. A Red Bull, ela é mãe no sentido de dar oportunidade de pagar a categoria, de chamar para o grupo, de dar toda aquela questão de patrocínio e tudo mais, mas ela também é mãe tem um lado bom e um lado ruim, né? Ela também é mãe na hora de bater e falar, ok, não tá me entregando, então corta. Eu tiro, como fez com o 7 câmera, por exemplo, passou um ano lá. O Wildt corre na Fórmula 3, o Fábio Campos agora tá correndo na Fórmula 3. O Wildt passou um ano no grupo, a Red Bull falou, ok, é só isso que você tem pra me dar, então não quero. Cortou, jogou fora. Então. Sério, 7 câmera, hein? Imagina se ele tivesse entregue. Imagina se ele tivesse entregue o ano passado, tivesse continuado no programa, estivesse entregando algo na GP2 esse ano, poderia ser o nome da vez aí. Sim. Talvez pra uma vaga do Kvyat, né? Sim, mas enfim. Eu ainda acho que a Honda não chega só para fornecer motor. Já teve, por exemplo, uma época, vocês vão lembrar bem, que a Red Bull era a Renault e é uma situação... Não era que nem hoje, que eles são Tag Heuer, né, em tese, só no nome. Era ligação próxima mesmo. E a Toro Rosso andava de Ferrari, motor Ferrari. Eu não acho que a Honda chega só para fornecer o motor puramente. Eu acho que tem algum envolvimento. Achismo puro, tá? Eu acho que vai ter algum envolvimento. E tendo envolvimento... a chance deles quererem entubar um piloto japonês ali, eu acho que é muito fácil. E o Matsushita já tá com 3 anos na GP2. E é piloto Honda desde a Fórmula 3 japonesa. Então, é um movimento que talvez o Matsushita não mereça estar na Fórmula 1, mas é um movimento que, nas questões comerciais, possa acontecer. Não merece mesmo, não merece nem estar na arte, na RT, né? Aliás, a RT vendendo lugar à torta e à direita aí nas categorias de base, o que é lamentável. Na GP2, desculpa, na Fórmula 2, na GP3, enfim, uma venda de lugar na ART que rompe a tradição da categoria, né? Que foi sempre puxar os grandes nomes, desde que ela era AMG, fez isso com o Hamilton, ela alçou o Hamilton, a condição do Hamilton de ser um foguete nas categorias de base, deve-se muito a essa equipe, e que hoje vende lugar, isso é uma pena. Agora, Eu acho que o Kvyat, ele fica, Raposo, justamente por esse vácuo, por não ter nenhuma pressão, porque senão já teria saído. E é o que me faz ter mais convicção, e eu tenho até consciência limpa para falar isso, porque eu disse isso no Cafeteria, assim que o Gasly foi campeão da GP2, não me impressionou, e acho que não impressionou a Red Bull também. Porque
tá chutado. Não tá nem sequer sendo cogitado. Pra Red Bull, se confiasse, eu acho, no Gasly, já o deixaria ali muito mais próximo do que tá hoje, né? Da equipe, enfim. Na GP2, na Fórmula 2, ele não pode correr, porque o regulamento da Fórmula 2 proíbe um campeão de defender o seu título. Mas o título dele foi... Ele guiou pela Prema. Isso tem que ser considerado. Tem que ser considerado hoje em dia como um fator forte de análise. A superioridade da Prema, ela é preocupante. Ela é avassaladora demais. Mas não entra nessa contabilidade que era o primeiro ano da Prema? Não entra, porque ela dominou o ano. Ela dominou o ano. Deveria entrar. Não, mas assim, ela, a hora que ele entrou, passou... que ele assinou com a Prema, ele não sabia, porque era o primeiro ano da Prema. Sim, mas a Prema andou o que andou. Eu tô dizendo assim, dentro da pista, a Prema era muito mais rápida do que as outras, como é hoje. É que às vezes fica parecendo, que às vezes tem que explicar isso pro nosso ouvinte, que era o primeiro ano da equipe. Que às vezes fica parecendo que ele já foi sabendo, nós estou indo pra melhor equipe. Não, ele deu um tiro no escuro. Foi, mas isso no final das contas não faz diferença, porque na hora que os carros entraram na pista, a Prema era quase um segundo mais rápido do que as outras. Ou seja, era ele contra o Giovinazzi. E ele ainda tomou um calor do Giovinazzi. Esse também é um fator que coloca... Giovinazzi o jogo? Giovinazzi. Ele tomou um calor. Né? Ele tomou um calor de um cara que estava andando pela primeira vez na então chamada GP2. Como o Leclerc tomou um calor do Alex Albon para ser campeão da GP3. Não tá tomando calor nenhum em 2017. Tá passeando na equipe, mas ainda é a Prema, do mesmo jeito, né, que quase com o mesmo domínio que tinha no ano passado. Ou seja, é um carro nas categorias de base muito forte, muito mais forte. Então quem pilota para ela, né, no feminino, tem que ter isso considerado na sua análise, porque senão a gente vai achar que todos os pilotos dela são geniais, e não é o caso. Ela é muito mais forte. Então o Gasly, acho que a Red Bull tende a concordar com essa minha análise, porque o Gasly ele não é o Van Dorn, que foi para a Fórmula para o Japão, né? Mas todo mundo sabia que era o cara da McLaren, vinha nas corridas, participava das reuniões. O Gasly também vai nas corridas, mas enfim, existia toda uma atmosfera, né, em torno do Van Dorn, que a gente sabia que não foi partida, que não foi quebrada por ele ir no Japão. Na Red Bull, a gente, acompanhando a informação aqui e outra ali, o Gasly não é um nome decantado em prosa e verso, como diria o outro. Então, ele deve ser piloto de Fórmula 1, mais até por falta de opção. Mas a gente viu o que aconteceu com o Kvyat, que foi para a Red Bull principal por falta de opção, né? Não é nem por falta de opção, é porque o Vettel saiu, porque precisava de alguém subir. Mas não foi um julgamento da Red Bull, está na hora dele subir. Não, foi o Vettel, virou para a equipe e falou, abraço, tô indo. Aí a equipe falou, opa, quem nós vamos puxar? Aí puxou. E aí aconteceu o que aconteceu. Não tinham a confiança nele ainda e o tiraram corretamente, hoje a gente tem que dizer. E o Kvyat não reagiu. O Kvyat, ele não é nem a questão de psicológica, ele não consegue tecnicamente extrair do carro. Então, ele não faz por merecer, eu acho que não faz por merecer. Mas em desempenho, essa questão dos pontos, né, de ser suspenso, eu acho até que não pesa tanto, embora seja algo a se considerar assim, é claro, mas para mim pesa mais a falta de velocidade a velocidade que ele não tem mostrado na Fórmula 1. Isso, infelizmente, né, o Kvyat é um cara que, como o Felipe Massa, né, tem que olhar, tá na hora de olhar para a Fórmula E, talvez. Começar a conversar com equipes, porque na Fórmula 1, assim como o brasileiro, não tem o nível para disputar mais com os outros. Uma pergunta rápida pra gente fechar aqui, só dando uma viagem aqui, já que já são 1h da manhã da terça-feira. O Sebastian Buemi ainda tem alguma relação com a Red Bull ou foi cortado? Ele é patrocinado, né? Ele tem ainda o patrocínio da Red Bull. Quando tem aquelas apresentaçõezinhas, sei lá, com o carro de 2012, 2013, o showzinho, zerinho e tal, ele ainda aparece. Não sei se isso liga alguma relação. Imagino que sim, né? Porque usa o macacão e tudo mais. Não caberia fechar essas etapas, será? De 2017? Assim do nada? Tantos e tantos anos. Daqui a pouco a Fórmula E começa, né, Raposo? Em outubro a Fórmula E já volta, né? Então não sei a questão de calendário como ficaria. E ele não tem mais a confiança da Red Bull. Porque ele já guiou pela Toro Rosso e a Red Bull não colocou pra frente. Ou seja, a Red Bull já disse pro mundo. A Red Bull é fácil de ler, né? É muito fácil da gente ler a opinião dos caras. Porque ou eles colocam, ou eles põem pra trás, ou eles cortam. Né? Então é muito fácil de ler a opinião da Red Bull. E a opinião da Red Bull ficou 3 anos na Toro Rosso. Obrigado. Não achamos material necessário para o nosso programa.
Então é isso, caros ouvintes. Chegamos ao fim do terceiro bloco. O quarto bloco extra foi criado aqui, porque já 1h da manhã, na terça-feira, nós começamos essa gravação lá na segunda-feira, 9h45, teve um atrasozinho ali de 15 minutos. Então, as considerações que nós estamos devendo, vamos tentar encaixá-la aí durante a semana na gravação e soltar num bloco, um quarto bloco especial